Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora, sou professora de Língua Portuguesa e a aula de hoje é para o 9º ano. Os assuntos que vamos ver hoje é orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas adjetivas. Vamos relembrar o que vimos nas aulas passadas sobre orações subordinadas. Vimos que uma oração subordinada, ela pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial. As orações subordinadas, elas vão exercer uma função sintática de dependência em relação à oração principal, diferente das orações coordenadas que vimos nas primeiras aulas, que elas não vão exercer essa função, essa dependência sintática em relação à oração principal. Já no caso das subordinadas, elas vão exercer dependência sintática. Vimos que as substantivas vão ter valor de substantivo e elas vão ser compostas por subordinação, período composto por subordinação, que é composto por uma oração principal mais uma oração subordinada. No caso do período, pode ser composto por coordenação ou subordinação, que já vimos. Quando é composto por coordenação, as orações possuem dependência estrutural, não tem, no caso, dependência sintática, podendo vir separadamente, sem prejuízo. Já no período composto por subordinação, as orações são dependentes entre si, por meio de suas estruturas. Então, uma oração sem a outra, elas não vão ter sentido em relação à oração subordinada. As orações subordinadas vão exercer uma função sintática em relação a outra oração, chamada oração principal, e que pede complemento. A oração subordinada, ela sempre vai exercer uma função sintática, seja de objeto direto, seja de predicativo, seja de aposto, seja de complemento nominal. Por isso, ela é dependente da oração principal. Dependendo da função sintática que elas vão exercer, elas podem ser adjetivas, substantivas e adverbiais. Vimos que, sintaticamente, as subordinadas substantivas exercem a função de substantivo. Agora, nós já vamos ver as orações subordinadas adverbiais, que é diferente das orações subordinadas substantivas, porque elas já vão exercer a função de advérbio. Uma oração subordinada adverbial é aquela que exerce a função de adjunto adverbial do verbo, da oração principal. São introduzidas pelas orações subordinadas e classificadas de acordo com as circunstâncias em que exprimem. Podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. A classificação. A oração subordinada adverbial causal vai indicar uma circunstância de causa. Sempre quando a gente estuda advérbio, a gente sabe que temos advérbio de causa, de finalidade, de proporção. A mesma coisa vai ser aqui nas orações subordinadas. A diferença é que ela vai exercer uma função sintática. Como, por exemplo, nós temos fui aprovado porque estudei. Oração principal, fui aprovado. Oração subordinada, porque estudei. A causa de eu ter sido aprovada, que está na oração principal, foi eu ter estudado. Então, porque estudei, a oração subordinada exercendo função de causalidade. As principais conjunções e locuções nas orações causais são que, pois, porque, como, visto que, uma vez que, já que. Temos também as orações subordinadas adverbial condicional. Elas já vão exercer a função de condição. Já vão ter passar uma ideia, exprimir um significado de condição. No caso, elas vão constituir um obstáculo, uma condição. É iniciada por uma conjunção subordinativa condicional ou por uma locução. Um exemplo, contanto que se esforce, você terá um futuro brilhante. Temos a oração principal, lembrando que nem sempre, como a gente viu com relação à ordem inversa, nem sempre a oração principal vem primeiro. Ela pode vir depois também da oração subordinada ou da oração secundária. As ordens não vai alterar o sentido ou o significado da frase. No caso aqui temos, contanto que se esforce, você terá um futuro brilhante. Ou seja, a condição para você ter um futuro brilhante é que se esforce. Então, contanto que se esforce, vai ter a função de condição. Por isso, ela é um adverbial condicional.